Alô, alô, mais um Serra Podcast aqui na sede do Jornal Tempo Novo, recebendo o secretário da Fazenda Municipal da Prefeitura da Serra, Henrique Valentim. Irmão, obrigado aí pela sua vinda aqui no Jornal Tempo Novo. Seja bem-vindo, tá, velho? Bom, eu que agradeço. Queria mandar um abraço para toda essa população maravilhosa da Serra, essa cidade que eu estou conhecendo cada vez melhor nesses últimos anos. E uma grande surpresa, né? Como a Serra é bonita, como a Serra é uma potência. Então, para mim, assim, é uma satisfação muito grande estar como secretário da Fazenda dessa cidade e muito legal essa oportunidade que vocês estão dando para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho. E conhecendo pra caramba, conhecendo finanças, conhecendo número, né, velho? Aí muda completamente a compreensão sobre a cidade, né, velho? É, A Serra hoje está com orçamento de quanto, Henrique? Esse orçamento global da Prefeitura da Serra? Olha, o nosso orçamento esse ano, ele já deve chegar, ele deve ultrapassar os 2 bi de executados. 2 Caramba. bilhões, né? Uhum. E a nossa previsão para o ano que vem também é um pouquinho acima dos 2 bilhões. É recorde, né? Acho que a gente Sim. nunca passou de 2 bilhões. Sim, é recorde. É recorde. Mas nós já passamos de 2 bilhões ou não? Não tenho conhecimento de ter passado. É, no curto prazo também não, no longo prazo obviamente não passou, né? Não, eu acho é muito difícil ter passado. O cenário econômico mudou muito na Serra em pouco tempo. Né? Isso não só na Serra, Espírito Santo, a nível de Brasil, houve uma mola propulsora em alguns setores específicos e a Serra está no meio disso. Né? O setor logístico muito forte na Serra, a Muito indústria, forte. o setor de serviços crescendo muito. Então, realmente, eu acho que Serra, é possível se dizer que é a bola da vez da cidade do Espírito Santo. E o orçamento de Vitória, você tem esse número de cabeça? Qual é o orçamento de Vitória para a gente montar um comparativo? Olha, não me recordo agora, mas sempre foi sempre foi maior que o da Serra Aham. e é bem provável que seja maior ainda esse ano. Vitória tem aí os 2 últimos anos ainda abocanhando uma fatia maior do ICMS do que a Serra, né? O ICMS que é o imposto que o Estado recolhe, mas ele tem a obrigação de transferir parte aos municípios. Vitória até esse ano acumulou alguns anos de recebendo mais valor de ICMS do que a Serra. O ISS também, que é o Imposto sobre Serviço, também é maior na cidade de Vitória. Tem alguma estimativa, Henrique, para num intervalo de tempo aí que eu não sei qual, a Serra ser a primeira em orçamento no estado, ou você acha que isso está distante ainda? Não, de orçamento ainda não é possível ter essa estimativa. Né? No consolidado das receitas, a capital tem ainda uma força muito grande. Nós temos uma estimativa, sim, de recuperarmos o primeiro lugar na repartição do ICMS. Isso é algo que a gente vê como muito concreto e muito próximo de acontecer. Já é um super passo, né? Porra, Exatamente. nem fale. Henrique, então hoje a gente está falando então de mais de 2 bilhões aqui para a Serra. Você citou alguns setores que são absolutamente importantes aí para a cidade. E agora, assim, antes da gente entrar na conversa aqui local, você tem um olhar nacional sobre a coisa. Como é que você enxerga o Brasil fiscal de 2023? Na perspectiva do profissional. Olha, sua pergunta é muito interessante. As pessoas precisam entender que nada acontece apenas no nosso território. Não é na nossa rua, não é no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. Tudo está interligado. Tudo que faz lá na ponta, né, o médico que atende lá na ponta, para ter dinheiro para aquele médico que atende lá na ponta, é necessário uma cadeia. Essa cadeia econômica ela precisa funcionar, essa engrenagem precisa funcionar corretamente. Porra, absolutamente. Né? E assim, pensando em 2023, nesse momento o cenário é de cautela, porque o mercado está em cautela. A gente não sabe o que vai acontecer, é uma nova gestão que está entrando. A nova gestão tem um desafio muito grande pela frente, que é alinhar a necessidade de combate às diferenças sociais, mas sem abrir mão do equilíbrio fiscal. Então, eu acho que a primeira coisa, não dá para desatrelar uma coisa ou outra. Não dá para a gente entender que é possível não olhar para o lado fiscal porque precisa fazer no social. Não, nós temos que tratar os dois lados. Nós temos que tratar a qualidade de gasto público, porque tem tudo a ver com qualidade do gasto público. Com certeza. Talvez com o mesmo recurso eu consiga atender mais gente, eu consigo atender com mais eficiência. Aí a gente está falando de reforma, né? Exatamente. Tem que reformar o Brasil. Exatamente. A tecnologia está aí para isso. Tem muita coisa que a gente consegue fazer de forma mais fácil hoje utilizando a tecnologia. Então, o cenário de cautela, esse cenário nacional de cautela traz para os gestores do município uma necessidade também de cautela. Nós vamos iniciar um novo ano muito próximo, né? Estamos no final do ano agora. O que ocorre?
a tomada de decisões, principalmente no que se refere a você criar alguma despesa fixa, ou seja, aquela que você vai criar agora não vai sair mais da sua despesa, da sua demanda, é importantíssimo que você aguarde o que vai acontecer com o mercado, acompanhar diariamente se o que a gente está prevendo de receita para o ano que vem vai se consolidando, porque se isso não se consolida, você passa a ter um alerta. Se eu previ arrecadar 2 bilhões, né, e o meu orçamento é sempre despesa igual a receita, eu previ arrecadar 2 bi e gastar 2 bi. Gastar 2 bi. Né? Essa é a previsão, pelo menos a minha autorização máxima é isso. Prefeitura não é empresa, né? Não tem que ter lucro. A gente foca em não gastar, a gente foca em ter uma poupança corrente, isso é muito comum, tem que ser feito. Agora, o orçamento vai estar autorizado para esse gasto. E se essa receita não ocorre e eu deixo a despesa correr livremente, a gente tem um desequilíbrio fiscal no final. Então eu acho que é alerta e cautela. Mas o Lula já está falando de romper teto fiscal. Você falando claramente, tem aqueles mais pessimistas que falam de quebradeira fiscal. Você acha que isso acontece? Acontecer pode acontecer. Pode, né? Eu não vou dizer desvalorização do real, eu não vou dizer que o furo do teto é uma quebradeira fiscal por completo. Né? Eu só acho que tem que ter responsabilidade. Volto a dizer, não dá para desatrelar o discurso. Eu acho que nem o mercado, né, nem nenhum economista, ninguém defende, olha, não, vamos deixar o social de lado em detrimento do equilíbrio econômico. Não. Olha, vamos focar o equilíbrio econômico e a partir do equilíbrio ver como é que faz para desenvolver o social. Eu acho que essa deve ser a máxima. Mas para mim é muito difícil eu conseguir avaliar os números que eles estão avaliando, o que eles têm, imagino. O que eles têm de prancha para analisar. Complexidade exatamente, continental, mas, né? Mas na verdade o que eu acho que tem que ter é essa natureza de responsabilidade. Tá. E na sua avaliação, o governo que vai entrar tem essa responsabilidade? Falando como brasileiro agora. Sim, eu sendo muito sincero, né, a minha avaliação é mesmo do mercado. Um governo experiente. Eu estou olhando com cautela. Né? A gente tinha algumas expectativas boas, pensando em queda de juros. Essas expectativas já não estão tão boas. Assim. O mercado rapidamente ele saiu de otimista para o neutro e no pessimista. Né? O mercado tem reagido assim. Então, tem que ter volatilidade alta, realmente, né, cara? Cada dia que a incerteza continua, né, a indefinição de nomes, a indefinição de que tipo de política vai ser implementada, isso vai estressando o mercado. Né? E é bom lembrar, não dá para tratar o mercado como uma pessoa ou uma organização. Exatamente. Ele é desorganizado, né? Não é uma coisa pessoalizada. Né? O mercado ele é uma coisa que funciona no dia a dia de uma forma muito enérgica, então ele não existe, na verdade, perene, ele não é uma coisa perene, né? Não existe, ele é um conceito, né? As ações dele estão diversamente atreladas a uma série de outros acontecimentos e a gente deve lembrar, não são só do Brasil, são globais. São globais. Por isso a necessidade de cautela. Isso foi o que chamou muito a minha atenção, né? Quando eu cheguei na Serra, antes de chegar na Serra, Serra é uma cidade com mais de 500 mil de habitantes. Passamos. Exatamente. E eu, como era secretário de Fazenda da capital, né, eu era membro, era diretor técnico, diretor jurídico, diretor técnico de uma entidade chamada Abrasf, que é a Associação Brasileira de Secretaria de Fazenda das Capitais. Né? E além da Abrasf, tinha o Fórum Nacional dos Secretários da Fazenda e a Frente Nacional dos Prefeitos. Eu não via o movimento da Serra nessas entidades extra das capitais, né? A gente se encontrava muito. E a gente pensava, uma cidade muito grande não está na discussão nacional. E isso é muito importante. Nem falha. Uma cidade igual a Serra fica à margem do Brasil. Exatamente. Né? Hoje, nós somos hoje vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários da Fazenda, né, ao lado da Giovana, que é a secretária da Fazenda de Salvador. Então, 75% de toda a riqueza produzida no país está nos municípios que compõem esse fórum. Olha que interessante. É uma coisa muito grande. E a Prefeitura da Serra que está lá na vice. Exatamente. Nós estamos lá... Vocês lidam direto com o Ministério da Economia, né? Sim, nós tivemos várias discussões com a equipe técnica do Ministério, com ministros, isso é uma coisa muito comum, porque a gente trata os problemas na fonte. Qual é a nossa ideia lá? É não ser surpreendidos com decisões que são tomadas na União ou mesmo no Congresso, que reflitam nos municípios de forma que impactam no serviço que a gente entrega. Então, mais uma vez eu falo sobre o elo de como é que estão ligadas as coisas, né, do equilíbrio fiscal com o social. Alguma coisa que passar em branco em uma reunião
com o Ministério, por exemplo, em Brasília, pode trazer um benefício ou um ônus para o município. Então a conversa aberta é muito necessária. Né? A presidente é quem que você falou? É a Giovana, secretária de Fazenda de Salvador. Salvador, você vê, uma das maiores capitais do Brasil, e a Serra lá do ladinho dela. Né? Estamos lá porque a Serra tem força para estar lá, eu acho que merece estar lá. E vou te falar mais, nós estamos aqui na Serra há 2 anos, agora vamos fazer 2 anos, né? Cheguei em janeiro do ano passado, e o que acontece? Nós já levamos experiências que já colocamos em prática no ano passado e nesse ano para discussões nacionais. Né? A nossa equipe já palestrou em eventos nacionais de auditores fiscais, eventos nacionais de entidades de governabilidade, de governos do futuro. Serra como referência. Exatamente, com algumas experiências nossas que envolvem basicamente trocas de informações para serem usadas em benefício da população. Se você for pensar que há 60 anos a prefeitura não tinha dinheiro para colocar iluminação pública na Serra, né? Hoje, referência fiscal, avançamos, né? Avançamos. E nesse aspecto, inclusive, nós avançamos, nós fizemos além do que arrecada, porque a iluminação pública, quem paga é o contribuinte, obviamente, né, na sua conta de luz, e ela obrigatoriamente ela tem que ser revertida em ações de iluminação pública. Quer que seja a sua manutenção, pagamento de energia, que a gente paga energia, né, igual qualquer um paga, claro. Quer seja investimento, troca de lâmpadas, troca de braços, luminária, extensão de rede. E nós colocamos esse ano, além da arrecadação normal do ano da iluminação pública, nós injetamos mais 23 milhões, que é esse programa que nós estamos executando. O prefeito tem falado muito desse, tem dado muitas ordens de serviço, inaugurado muita iluminação de LED, iluminação moderna, que é o que nós estamos colocando na cidade. E olha o que é mais interessante. Está mudando mesmo a cidade. Como é que é a cadeia, né? Como é que é a cadeia de pensar para frente, pensar na qualidade do gasto público. A nossa conta de luz, a conta de luz da iluminação pública, ela já caiu, que ela chegou a bater cerca de 5 milhões e ela já está hoje abaixo de 3 milhões por mês. Parte tem a ver com situações mesmo de mercado, mas parte tem a ver com o quê? O equipamento que nós estamos instalando com esse recurso novo, ele é menos custoso, né? Ele é mais econômico. Então, assim, eu invisto, troco, coloco uma iluminação de mais qualidade. Essas mudanças de luz de LED, menos. Então economizou 2 milhões por mês de energia para a prefeitura. Começou a cair mais dos últimos meses para cá, mas a gente está com uma ideia, vamos fechar o ano ainda, mas o secretário Enio, que é o secretário que cuida dessa iluminação pública, ele cuida disso com muito critério, acompanha o dia a dia. Então, eu só queria usar como um exemplo de baita investimento, baita investimento. Não é um investimento que traz despesa, ele traz melhor qualidade e ele traz economia. E Henrique, a gente está aí nos finalzinhos, nos últimos dias de fechar o Refis, né? Vamos fazer um balanção sobre o Refis? O Refis é uma ferramenta absolutamente importante para a população da Serra, quitar as dívidas, limpar o nome, né? E como é que está aí? Acho que acaba em sexta-feira agora, né? Dia 25. Dia 25. Acho que primeiro vale dar um contexto do Refis, né? O Refis, nós pensamos no Refis ainda no ano passado, para ele poder valer esse ano. Né? Nós tínhamos uma limitação de lei, não poderíamos fazer o ano passado, e nós pensamos nessa realidade nova pós-pandemia, pós-2020. Ela já é uma ferramenta já pós-Covid. Exatamente. Né? Interessante esse conceito. Exatamente. O que nós pensamos? Olha, nós precisamos que os empreendedores e os munícipes, eles retomem as suas atividades econômicas. O devedor, ele não consegue tomar empréstimo, ele não consegue, no caso do empreendedor, ele não consegue fazer contrato com grandes empresas ou mesmo com prefeituras. Fica então, mágica. O nome tem que estar limpo. A gente não pode pensar em só criar benefícios fiscais, benefícios sociais para resolver tudo isso, porque não tem caixa para tanto. Então a gente tem que pensar na população melhorando de vida, seja através de ser empreendedor, através de um emprego que algum empreendedor cria. Então nós pensamos no Refis diferente do que tudo que você já tinha visto, né? Então, o primeiro grande diferencial dele é que aquele desconto de 100% das multas e nos juros, porque quando você deve, você tem um valor que você devia quando tinha que pagar, digamos que eram R$1.000 você devia. Isso, vamos usar 1.000 como referência. R$1.000, e você ficou 5, 6 anos atrasado, aí teve mais 340 de multa, mais 500 de juros, ou seja, no Refis, você elimina os 100% das multas e dos juros. Você elimina a bola de neve, né? Você volta só para... E paga o débito apenas atualizado pela inflação. O que ocorre? Mas os refis tradicionais, você só consegue esse 100% de desconto se você pagar à vista. Aí entra a lógica. Se eu quero
todos tenham a capacidade de voltar a ser produtivo, quando eu limito um desconto tão bom só para quem tem dinheiro para pagar à vista, ora, quem já tem dinheiro para pagar à vista vai pagar. Isso. Então nós fizemos uma diferença. O mesmo desconto à vista nós concedemos em 8 meses. Né? Então, parcelado em 8 meses. Exatamente. Porque R$1.000 que viraram 3.000, volta a ser 1.000 dividido em 8 vezes. Não volta a ser 1.000 porque tem uma atualizaçãozinha aí. Sim, mas a conta é mais ou menos essa. Sim, mas no bruto, falando no grosso. Isso, falando no grosso pode ser. E aí o que acontece? Você, qualquer cidadão, pessoa física, ou seja, CPF, nós, quanto nós, devedores do IPTU, né? Ou algum empreendedor, algum empresário, ele vai chegar na Prefeitura da Serra e vai dizer, olha, eu quero parcelar, mas eu quero desconto de à vista, mas eu vou pagar em 8 vezes. Ok, você vai pagar em 8 vezes como se a vista estivesse sendo paga. Né? Então, esse é o primeiro diferencial. Outro diferencial que nós pensamos um pouco mais macro, um pouco maior. Pensamos no quê? Nos grandes e médios devedores. Né? Então, nós criamos uma regra que aquele devedor que deve mais de 1 milhão para a Prefeitura da Serra, qual o interesse nosso? É colocar o dinheiro para dentro e ter o empreendedor com o nome limpo produzindo riqueza. Sim. Então, ele pode pagar 40% à vista, o restante ele parcela até em 60 meses, com o mesmo desconto de à vista, aquele 100%. Então é também um baita de um benefício. 60 meses são 5 anos. É um baita, exatamente, é um baita de um benefício, pensando mesmo em isso foi revolucionário na Serra, não tinha isso antes. Não, acho que não tinha, nunca ocorreu. Tinha, não. Né? A gente cobriu outro refis que teve. Eu usei como parâmetro algumas coisas do refis, acho que de 2019, né? E o que me chamou muita atenção da diferença é o seguinte, como eu falei, quantidade de adesões, ou seja, as pessoas físicas que fizeram adesão ao refis. No refis anterior, eu acho que não chegaram a 5.000 adesões, se não me engano foram 4.000 alguma coisa. Esse ano, até outubro, eu estou com data de outubro aqui, foram 19.725 adesões ao refis. Triplicou aí, né? Eu achei um número extraordinário. Você tá doido. Extraordinário. Nós fizemos algum dever de casa. Primeiro nós facilitamos o acesso. Né? Hoje, para você, se você quiser saber quanto você deve, você não precisa ir à prefeitura. Você pode fazer isso online. Né? Tem uma página, lá na página da prefeitura, no site da prefeitura, do lado direito do site tem umas frases em vermelho. Uma delas eu refiz. Quando você clica ali, abre a página, você tem a opção de pesquisar pelo seu CPF o seu débito, mas se você for baixando a rolagem ali, tem uma coisa que nós criamos esse ano, e bom falar porque nós estamos disputando a final do Inoves. O prêmio Inoves é um prêmio de inovação aqui do Estado, que o governo do Estado faz, com essa ferramenta, que é muito simples e eficiente. Ali tem um videozinho explicando como funciona, você clica, você vai direcionar uma página, onde você coloca o seu CPF, coloca o seu nome, automaticamente você vai conversar pelo WhatsApp com um servidor da prefeitura. Então ele te passa tudo pelo WhatsApp, todas as informações necessárias, ele troca a cópia de documentos com você, tira suas dúvidas. Então nós tentamos facilitar o acesso. Sabe por que isso? Eu acho que ninguém gosta de pagar imposto. Claro. Não conheço quem gosta de pagar imposto. O que é o Brasil? Além de não gostar de pagar imposto, é difícil pagar imposto. É, difícil. Quantas pessoas você conhece que querem pagar alguma coisa, não consegue, algum ente municipal, federal, estadual? Poxa, eu queria saber, mas eu não consigo. Quer resolver o problema e não consegue. Aonde eu pego essa aqui? Não sabe. Então, esse foi, eu acho que o maior desafio que o prefeito Sérgio Vidigal passou para nós, Secretaria da Fazenda, quando nós entramos. O prefeito, ele falou o seguinte, ele falou assim, Henrique, nós temos que inovar. Não dá para ser mais igual. Não dá para a gente entender que o contribuinte tem que ter paciência e tempo para resolver os problemas que são de interesse também do município. Então a gente está tentando avançar muito nisso. Já estamos com boa parte do atendimento online, os nossos processos já estão online. Tá? Nós vamos evoluir agora para qualquer requerimento da prefeitura, ele vai ser apenas por meio digital. Por quê? Tramita mais rápido, é mais eficiente. Acaba na 0 hora do dia 26. O refis. Dia 25. Pode deixar que eu vou voltar aqui ao refis. Né? O refis acaba dia 25. Né? Então, 0 hora acabou. Mas assim... Não, no dia da quinta para sexta. O que acontece? Não adianta ele querer fazer o refis dia 25 à noite. Ele vai fazer o refis no horário de atendimento da prefeitura. Ele consegue trocar informações conosco no horário de expediente. Né? Mas não tem a possibilidade dele entrar na plataforma online no dia 25 à noite e fazer o parcelamento, não. Ele depende ainda
Umas 15 horas, umas 16 horas, vai dar? Até às 17 horas, com certeza. Então, ó, o pessoal que está vendo a gente, você deve alguma coisa de IPTU, de TBI, né, alguma taxa, alguma coisa que acabou ficando para trás junto à Prefeitura da Serra, você tem até às 16 horas dessa sexta-feira, juros 100% de desconto, divide em 60 vezes. Então, a baita oportunidade para quem está querendo limpar o nome, né, e começar 2023 zerado, né? É isso aí. E a oportunidade é derradeira, não tem prorrogação, tá? É importante falar isso. Acho que já foi prorrogado. Essa já é a prorrogação, essa já né? é a prorrogação. Dia 25 acaba. Não há mais espaço para prorrogar, porque a gente tem que tratar esses dados para informar o Tribunal de Contas. Né? Então, o nosso prazo termina mesmo no dia 25. Isso é bom a pessoa ter isso em mente. E voltando ao número, você me pediu um número, claro, que é um número interessante, o valor pago, já pago, tá? Já entrou, daquelas 19 mil operações. Exatamente, já entraram nos cofres hoje. 40.812.229 reais. Um baita retorno, hein, Henrique? Baita retorno, hein? Parabéns. Obrigado. O valor desses 40, esses já entraram, ainda tem mais 15.300.000 que são valores parcelados para o futuro. Mas que é uma dívida com alta potencialidade de recebimento, porque como o desconto é muito bom, o munícipe não vai querer perder. E esse é outro dado importante, até para quem já parcelou. Você não pode deixar de pagar. Se você deixar de pagar essas parcelas, né, não resolveu nada. Você vai perder o que você gastou agora e volta aquela dívida grandiosa. Então, assim, a oportunidade é muito boa, não é à toa que tanta gente procurou. Henrique, dentro desses 19 mil... A terminologia é o que? Operações, tá certo? Dizer operações? Adesões. Dentro dessas 19 mil adesões, qual que é o raio-x assim, da dívida? Quantas pessoas são pessoas e pessoas físicas e jurídicas, né? Quantas devem, sei lá, até R$1.000? Você tem esses recortes? Eu consigo, mas eu não tenho aqui. Eu posso te passar isso para futuramente você se comunicar. Estamos falando de um universo de 19 mil, com certeza é um troço muito complexo. Mas sabe o que foi legal? Ficou muito misturado, assim. Muita dívida pequena. Muito heterogêneo, né? E nós queríamos alcançar o devedor pequeno. Nós não fizemos isso aqui pensando só em aumentar grandiosamente a arrecadação. O devedor pequeno geralmente o quê? IPTU? IPTU, pequenas taxas, pequenas multas. É muito comum o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de profissional liberal, por exemplo, que ele é fixo, ele é anual. A pessoa esquece que está devendo aquilo. Às vezes para de trabalhar, esquece de dar baixa, que também é importante, procurar o município para dar baixa quando você faz um cadastro. Depois entra no site da prefeitura e fica de cabelo em pé, né? Surpreendido com o débito. Mas como eu estou dizendo, a nossa ideia era atingir todo mundo. Não era só colocar recursos para dentro. Era fazer essa população ficar resolver o problema, né, cara? Que é a função do poder público, é resolver o problema da população, né? Exatamente. Bacana, esses números do Refis são surpreendentes, muito legal mesmo. E mais o que a gente pode falar de orçamento público, Henrique? Assim, a gente sabe que ele é composto por taxas, impostos importantes, entre eles o ICMS. Né? Hoje é o principal fonte de arrecadação da prefeitura é o ICMS, ou não? Sim, é o maior repasse. Tá dando quanto hoje? Olha, hoje, eu vou separar uma média dos 6 primeiros meses, dos 7 primeiros meses até julho, uma média mensal de 50,5 milhões por mês. Quando você pega agosto, setembro e outubro, essa média dos 3 meses, eu fiz um recorte só dos 3, ela cai para cerca de 45 milhões. E essa queda aí foi uma queda expressiva, hein? O que aconteceu nesse intervalo? Uma queda expressiva, parte dela com certeza, eu não posso abrir dados para você que são dados da Receita Estadual, eu não vou ter aqui. Mas assim, nós tivemos a redução da alíquota, né, dos serviços essenciais e do combustível, ou seja, energia, gás, combustível, reduziu a alíquota, ou seja, reduziu o valor do imposto. Então, se o Estado arrecada menos imposto, ele repassa menos imposto. Né? Não dá para afirmar que é só isso, até creio que não, creio que seja alguma movimentação econômica também envolvida nisso. Mas estruturalmente é isso. Mas o que serve para a gente? A queda ocorreu. Se a queda ocorreu, o alerta acende. Então, desde quando começou... São 15 milhões, em 3 meses são 15 milhões, exatamente. Né? Quando a discussão, por isso eu falo da importância nacional, quando a discussão começou lá em Brasília, nós já começamos a acender nosso alerta aqui. Já falei, prefeito, temos uma iminência de um possível
uma possível queda de arrecadação do ICMS. Então temos que ter cuidado com isso. Então a gente já segura na realização da despesa. Se essa média se mantém em 12 meses, perdendo 60 milhões por ano, né? Exatamente. Porque vai continuar esse benefício fiscal no ano que vem. É um dinheiro muito expressivo para a prefeitura, né? E hoje, assim, a gente deve continuar à frente de Vitória na questão do repasse do ICMS, o que é sempre um bom índice, né? Bom, vamos lá. Por que é importante pensar no ICMS? Eu vou até te responder objetivamente o que você me perguntou antes, que eu peguei o dado aqui agora aqui para te mostrar. Veja bem, o ICMS até outubro né, do ano passado, ele foi 403 milhões. Até outubro do ano passado. Até outubro desse ano, ele foi 491 milhões. Então estão fazendo um recorte de 7 meses. Até outubro. 8 meses. Até outubro, então 8 meses. De janeiro a outubro. Então estão comparando 8 meses desse ano. 10 meses. Outubro, eu tô com a cabeça agosto. Desculpa. Né? Então, isso aí. 10 meses desse ano comparado com 10 meses do ano passado. Esse crescimento de, vamos colocar aqui, de 20%, de quase 20% e meio, assim. Né? Bom. Tem um crescimento, esse crescimento tem uma explicação, que é o assunto que você acabou de tocar. Como que o ICMS é dividido, né, entre os municípios? É de acordo com uma coisa que a gente chama de valor adicionado fiscal, que eu vou falar muito a grosso modo, que seria assim, a riqueza que as empresas produzem. É uma diferença entre o que ela tem de receita e despesa, o que teoricamente seria uma espécie de lucro bruto. O que acontece? Quanto mais movimentação econômica, né, mais a chance de você crescer e ficar com mais riqueza se parcela, produz. Exatamente, uma parcela maior de você mesmo. Por quê? Você colabora mais para a formação do bolo do que os municípios menores, então você, obviamente, recebe um repasse maior. E na Serra, o que aconteceu? Na Serra, até 2016, né, até 2017, se eu não me engano, Vitória estava na frente da Serra. Não, antes, em 2015, Vitória na frente da Serra. Depois Serra passou e ficou na frente da Serra até o ano base de 2019, né, em 2018 para 2019. A partir dali, Vitória retomou a ponta com uma participação do ICMS, né, e abriu uma distância. Vitória chegou a ter, o ano passado, quando nós entramos, o nosso índice de participação na Serra era 13,067 e o de Vitória 15,843. Esse é percentual, ou seja, a gente recebia 13,067 percentual. 2 pontos percentuais a mais para Vitória. Isso aí. Né? E Serra chegou a ter 14,74 em 2017 da participação. Então 14,5 em 2018, se eu não me engano. Então isso foi caindo e nós conseguimos, o ano passado, dar uma subida. Né? O ano passado, o que eu estou falando do ano passado? A gente pega os dados do ano passado, né? Trabalhamos ele com o ano anterior, inclusive, e aí forma a base para o ano seguinte. Ou seja, esse índice de 14,176, ele vale para o ano seguinte. Fixa um índice e ele dividido com base no ano seguinte. Eu sei que o assunto é meio complexo, tentando ser um pouco mais claro aqui. Né? Fixa no ano e reparte o dinheiro no ano seguinte. O que acontece? No ano passado nós aumentamos de 13,067 para 14,176 esse ano. Já se aproximou, né? Isso. Vitória foi com 14,535. Serra 14,176. Uma diferença de menos de 1%, 0,4%. E na prática, mais do que a comparação com Vitória, eu acho que o que vale é assim. Isso significa, considerando a base do Estado, significou, porque o ano já está acontecendo, né? Pelo menos 40 milhões a mais de ICMS nos cofres do município. Esse item ele é técnico, mas ele é absolutamente importante para quem está ouvindo a gente, porque é isso que paga a escola, é isso que paga médico, né? É isso que faz acontecer, né? O que é interessante? Como que nós fizemos esse trabalho de melhorar já um pouquinho esse ano que está acontecendo agora? Nós fizemos um trabalho junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Nós pedimos ajuda ao Conselho para que nos auxiliasse, que os contadores entregassem informações que nós precisamos para fazer cruzamento de dados. Tá? Quando a gente faz isso, não estão cobrando nenhum imposto a mais de ninguém. É só o que ele já vendeu, o que ele já pagou, pagamos ir para o Estado, né, nem para nós. Mas se for mal declarado, o dinheiro que poderia vir para a Serra vai para outra cidade. Então, esse é o foco do trabalho. Nós fizemos esse trabalho, colocamos uma base de dados robusta e começamos a cruzar esses dados. E foi essa experiência que nós levamos já para dois acontecimentos, dois eventos nacionais.
que é buscar inchar a base com dados que a gente cruza para conferir se que da forma que aquele contribuinte informou ao Estado é a forma que realmente aconteceu. E o contribuinte acerta isso, ele não tem nenhum custo. Ele É só isso que eu corrige. ia falar. Ele não paga mais imposto. Na verdade, é só uma forma de computar, né? Exatamente. Ele não paga mais imposto, ele não paga multa por não ter entregue a declaração, não paga multa por ter declarado equivocadamente, porque ele já pagou, ele não tá assim. É só um aprimoramento que acaba acarretando numa participação maior, né? Isso aí. E agora vem uma notícia melhor. Tá? O Estado do Espírito Santo divulgou o índice provisório, ou seja, é uma prévia de qual vai ser o nosso índice de participação do ICMS no ano que vem. 2023. Não é definitivo, isso pode mudar. Claro. Na prévia, Vitória passa a ter 14.746 e Serra 15.341. Passamos a barreira dos Isso. 14 de novo, né? Olha que legal. Na prática, Serra retoma o primeiro lugar o ano que vem. Oi, Mas a gente já chegou a 15 já na história da Serra? a 15 não. Acho que não. Não, a Isso 15 é não. a primeira vez que a Serra bate 15%, acima do 15 na participação. A 15 não chegamos não. Pô, que né? bacana. Agora é esse provisório, número, tá? Sim, isso sim. Isso só se consolida Não no se final do comemora ano. depois. Mas a Comemorar expectativa é boa. Querendo ou não, já melhoramos. Pô, tá como eu tô te doido. falando, exatamente. Passou o 15, O foco é melhorar. passou 14. E é um trabalho que é realmente muito gratificante. Legal. Precisaria até registrar aqui também a parceria do CRC, da ASA e de outras entidades, que elas sempre assim, respondem aos nossos chamados. A ASA é muito importante, fundada em 77, uma das instituições empresariais mais antigas do Espírito Santo. Os caras são bem importantes. Muito ativos aqui na Serra, realmente. E Henrique, legal isso, todas essas informações interessantes. Assim, agora vamos falar de uma coisa que também é muito interessante para a população: obra. O que a gente tem de investimentos para obras para esse ano, para ano que vem? Isso passa também pela sua pasta, né? O que a gente tem um raio-x aí dos investimentos na Serra? Bom, a gente preparei um histórico para trazer para você do que foi investido em alguns anos, nos últimos anos, de 2019 para cá. Né? O que é investimento? Investimento é aquela despesa que você realiza e de alguma forma incorpora ao patrimônio. Né? Quando eu construo uma escola, eu compro até um veículo, eu reformo, isso é investimento. Eu não estou dizendo que o que não é investimento não é um bom gasto. Claro. Por exemplo, nós contratarmos 20 médicos a mais, não é investimento por classificação contábil. Mas tecnicamente falando, né? Mas alguém vai dizer que eu não estou no caminho de melhorar o atendimento à população? Não, então, é um baita investimento. Exatamente. Então, tecnicamente falando, sobre classificação contábil não é. Mas na ponta é. Por exemplo, é melhor você comprar 20 carros novos para andar ou você aumentar, né, contratar mais médicos? Médico, com certeza. Exatamente. Então, por aí vai. Em 2019, 151 milhões e 600 aproximadamente foi o valor investido, liquidado, ou seja, realizado na cidade da Serra. 151? 151. 2019 era o DIFAS ali ainda. Em 2020, 287 milhões. 287 milhões? 2020, ano eleitoral, Isso. geralmente tem um investimento maior, geralmente, no Brasil. E aqui a gente divide isso. Por exemplo, em 19 dos 151 milhões, 51% desse valor, né, 76% foi com recurso próprio. 39% foi com cooperação de crédito, empréstimos contraídos para fazer os investimentos. E 10% com recurso de convênio. Convênio que o governo estadual ou federal passa para você. Em 2020, o número de recurso próprio ele cai de 51% para 34%. Nossa Senhora. E o de operação de crédito cresce para 55% e o convênio cresce um pouquinho para 11%. Né? Então, assim, investiu-se muito, porém com dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado. Né? Que assim, também a gente precisa dizer que não é nenhuma ilegalidade, atrocidade. O melhor dos mundos é o investimento próprio. O endividamento da Serra está dentro do que ela pode se endividar. Sim. Mas assim, tecnicamente falando também, prefere-se que se faça com dinheiro próprio ou não. Sim. Se o teu caixa suporta isso, obviamente que é melhor que você faça isso. Em 2021, um ano desafiador, que o primeiro ano de gestão sempre é desafiador, né? Foi o ano que a pandemia comeu solto. Em 2021, na verdade. 21 também no início, 21, verdade. 21 foi pior do que 20. Exatamente. Tudo parou aqui em março, se não me engano. Foi o ano que a pandemia comeu solto. Morreram 27 pessoas aqui num certo dia de abril. Pois é. Me recordo muito desse dia. Então, em 2021, foram 144 milhões e 456, dois aproximados. Destes 112, ou seja, 78% foi com recurso próprio.
15% com recurso de operação de crédito, quem estava com Já operação começou de a alterar a balança, e né? 8%, do que é empréstimo, o que é recurso próprio. E 8% com recurso de convênio, ou seja, que veio de estados e governo federal, estado e governo federal. Bom, em 22, até agora, até novembro, que eu tenho registrado até agora, aí você vai se assustar mais ainda com o número. São 253 milhões e 800 de investimentos já liquidados. 1/4 bilhão, hein? Desses, 240 milhões e 932, quase 241, são com recurso próprio. 95%. Caramba, praticamente a prefeitura está investindo praticamente com dinheiro de caixa, né? Isso, é o que está acontecendo. Eu te agradeço as informações que você prestou aqui, tá? De antemão, te parabenizo pelo trabalho. Você mostrou como que o Refis aumentou a arrecadação da Serra e deu dignidade para as pessoas pagarem os seus débitos. O índice de participação da Serra aumentando, passamos a barreira dos 15%, isso nunca aconteceu, né? Então, assim, te parabenizo e te agradeço aí. Fala que as portas aqui estão abertas para você, tá, meu irmão? Ok, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, né? Tempo Novo é um parceiro muito grande da cidade, na verdade. É minha fonte de informação, tá? É minha maior fonte de informação que bom, da Serra. Que bacana, bom. Eu procuro muita coisa ali quando eu preciso achar alguma coisa, pegar algum histórico. Eu acho muita coisa lá que vocês já postaram. Isso me dá muito material, então eu agradeço pelo carinho que vocês têm com a cidade. Né? E a gente queria, claro, mandar um abraço e agradecer a todo o povo da Serra, né? Desejar um ótimo final de ano. E eu acho que mensagem final é que você frisou até mais do que eu. Dia 25 é o prazo final do Refis. Vamos aproveitar esse prazo final, né? Vamos lá amanhã, vamos lá sexta-feira e vamos aproveitar para parcelar o que estiver devendo. Muito obrigado a todos. Valeu, Henrique. Obrigado.